Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Mais um dia que se inicia e eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele está nos dando de viver mais um dia. Que seja um dia cheio de paz, de bênção, que seja um dia de libertação, de cura sobre o povo, sobre o planeta Terra. A palavra de Deus que eu tenho para a vida dos irmãos está no livro de Ezequiel, no seu capítulo 3, a partir do seu versículo 14, que diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fiz muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativo de Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Aleluia, Deus. Eu quero fazer uma pequena analogia sobre esse livro. Eu quero que os irmãos entendam o porquê dessa palavra. O contexto do livro de Ezequiel, meu irmão, ele é a Babilônia. E é durante os primeiros anos do exílio babilônico. Isso foi em torno de 593 a 571 a.C. E se nós formos ler a Bíblia, nós vamos entender que o maior sempre é o início. Então, como é antes de Cristo, é do menor ao maior. Ou seja, quando é 1 antes de Cristo, nós vamos ver 10 antes de Cristo, porque a pessoa tinha 10 anos. E assim sucessivamente. Então foram provavelmente 593 antes de Cristo. E essa época é a época a qual nós vamos ver foi o exílio de Daniel. Então Ezequiel foi escolhido por Deus para expor a razão dos cativos do povo de Israel na Babilônia, e para predizer a queda de Jerusalém, para levar o povo exilado de volta para Deus e avivar a esperança dos exilados mediante a promessa divina da sua restauração. Se nós formos entender, para que nós possamos entender, o povo de Israel, na época de Nabucodonosor, veio até Jerusalém, até Israel, e ali ele destruiu a nação e levou o povo cativo, levou o povo exilado. Entre eles estavam Daniel, provavelmente 605 a.C. E aqui, nessa época, o povo estava cometendo atos ilícitos, estava adorando outros deuses, estava vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que não agradava a Deus. Então Deus levantou um profeta, e esse profeta já estava na Babilônia. Deus levantou um profeta ali na Babilônia, e ele começou a levar a palavra de Deus. Aí nós chegamos aqui nesse versículo 14, a qual Ezequiel estava muito triste por causa das calamidades iminentes que Deus incumbiu de anunciar. Deus informou através do profeta o que iria acontecer. E embora, meu irmão, ele angustiado, ele permaneceu fiel à sua vocação. Ezequiel sempre foi um servo fiel a Deus. E o que o Senhor ele está nos pedindo é que nós sejamos fiéis a Deus. Que nós sejamos fiéis a Ele. No capítulo 17, o Senhor diz que chamou o profeta Ezequiel como um atalaia sobre a casa de Israel. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas atalaia no dicionário ele significa aquele que vigia, ou aquela sentinela. Então Ezequiel ali era o vigia, a sentinela da casa de Israel. E assim como Ezequiel somos nós,
Nós somos as atalaias de Deus. Nós somos a sentinela do Senhor. Então nós devemos vigiar a palavra do Senhor, nós devemos vigiar e informar aquilo que o Senhor tem para conosco. Nós devemos sempre vigiar dia e noite, meu irmão, porque o Satanás, ele está ao nosso derredor como um leão louco para nos tragar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler que nós vamos entender. Capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como o leão ruge, ele é uma ameaça a todo cristão, meu irmão. E ele procura destruir todos, especialmente por meio de sofrimento, por meio de dor. Satanás, ele está sedento pela nossa alma, ele está sedento para nos destruir, para acabar com aquela promessa que o Senhor nos deu de viver a vida eterna. E ele irá destruir a todos que se afastarem da proteção de Deus. Então nós não devemos nunca nos afastar da proteção de Deus, e a proteção de Deus é a sua palavra. É através da palavra de Deus que nós vamos obter proteção, que nós vamos obter formas de guerrear contra o diabo. Mas através da fé e no sangue de Cristo, da nossa luta espiritual e nossas reações, nossas orações, é que estaremos equipados, meus irmãos, para derrotar as astutas ciladas de Satanás, resistindo e ficando firme. Efésios capítulo 6, versículo 11, esse é um versículo conhecido. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, meu irmão. E dessa forma, nós vamos conquistar o bem maior, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Satanás, ele pode lançar setas contra a tua vida. Ele pode querer destruir a tua casa, a tua família. Ele pode querer causar uma enfermidade no seu corpo. Ele pode querer entrar nas suas finanças. Mas se você estiver revestido com as armaduras de Deus, se você estiver firme nas promessas, na palavra do Senhor, nada disso te abala. Assim como aconteceu com Jó, que Satanás adentrou em toda a vida de Jó, destruindo seus bens, destruindo a sua família, destruindo a sua saúde. Mas Jó permaneceu firme, fiel a Deus. E no fim, tudo que Jó perdeu foi restituído 2 vezes mais. Não importa as tuas perdas, meu irmão. O importante é que tu fiques firme na presença do Senhor. E Ele te irá restituir 2 vezes mais o que você perdeu. Desde que você permaneça firme. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o que está em vós é o Espírito Santo do Senhor. E esse ninguém abala, ninguém destrói. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha, sobre a tua, sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Shalom.